Oi, gente, tudo bem? Olha só, é, eu não sei exatamente se a Agatha Christie leu Foucault. Muito provavelmente é mais fácil o Michel Foucault tenha lido os contos, histórias da Agatha Christie, né, escritora inglesa clássica do século XX, suas histórias policialescas, e um policialesco bem psicológico, crimes e soluções criminosas que envolvem toda uma questão psicológica todos não só dos vilões ou dos assassinos que participam das histórias dela, mas de todas as pessoas envolvidas. Ela é tratada como uma dama do crime, porque as histórias delas envolvem sempre crimes, e crimes com contextos muito rocambolescos, com reviravoltas, e soluções até complexas, né? Que envolvem, invariavelmente, uma figura muito característica criada pela Agatha Christie, que é o Poirot, né? O detetive Poirot. É, e ele aparece em várias histórias dela. Esqueci o primeiro nome dele, o Hercule Poirot, né? Que se vocês assistiram alguns filmes antigos, da década de 80 ou 70, sei lá, dessas histórias baseadas na Agatha Christie ou alguma série, sei lá, eu lembro da minha infância de assistir alguma coisa, eu não lembro se eram filmes, acho que eram filmes, não séries. Não lembro agora exatamente. E tinha um filme até um filme ou outro mais recente. E boa parte da filmografia contemporânea, que envolve aí crimes, ou assassinos, ou assassinatos, com difíceis soluções, tem ali um pezinho na Agatha Christie, né? E aí, esses últimos meses, começou a aparecer para mim umas promoções, e uma das promoções era de uma HQ dela. Uma HQ baseada, dela não, perdão, baseada numa história dela, clássica, que é o Assassinato do Expresso do Oriente, uma graphic novel, publicada pela HarperCollins, tá, aqui no Brasil. Ela foi escrita, desenhada, ou adaptada, ilustrada, né, pelo Bob Green, né, uma história muito legal, é um bichinho grossinho, ó, bem grossinho, tá? E aí, nessa pegada, eu fui vendo, foi me aparecendo, logicamente, o algoritmo foi me empurrando mais outras, né? Outros quadrinhos, com os preços muito bons, por sinal, né? Eu falei, opa, tá com preço legalzinho, baratinho, promoção também, aproveitando as promoções. E aí me aparecem também dois outros quadrinhos, escritos por outro clássico, né? A Morte do Nilo, né? Com o Hercule Poirot também. Escrito pela Isabelle Botier e desenhado pelo Caliste. E o Caliste também desenha essa outra história aqui, que é essa que eu não conhecia. E eu acho que eu já vi em algum lugar algo muito parecido, mas não me lembro aonde. Não estou tentando me lembrar aqui. Deve ser algum filme mais contemporâneo, alguma coisa que envolva o lugar aqui, aparece em algum momento para mim. Eu fiquei tentando lembrar onde que era, tá? Qual era o filme, mas não consegui. Não lembro exatamente se eu já ouvi. Já vi. Eu não, ó, vou ser sincero com vocês, nunca li nada da Agatha Christie. Não sou leitor de histórias de policialescas, né? De dramas que envolvem questões de assassinato. Isso não me interessa muito, não. Não me interessou, nunca me interessou muito, tá? Pra ser sincero. Mas começou a aparecer pra mim, falei, vou ver qual é, né? Vou dar uma chance. E essa outra história aqui, não sobrou nenhum, perdão. Escrita ou adaptada, né, por Pascal Davos, né, e também desenhada pelo Caliste, tá? Essa primeira aqui foi publicada pela LPM, tá? E essa aqui pela Globo Clube. Eu nem sabia se a Globo ainda estava publicando quadrinhos. Sinceramente, eu não sabia. Deixa eu só ver a data aqui, eu acabei não vendo a data aqui. 2023, ó, né? E é um quadrinho da Globo, da editora Globo, mas ela com selo aí, acho que ela chama de Globo Clube, tá? Nem fui atrás, ó, editora Globo, nem fui atrás para saber o que é isso. Eles estão voltando a publicar quadrinhos. E a LPM também, tradicional, editora de Lisbon, também de quadrinhos, né? E aqui a HarperCollins, que nem brasileira é, se não me engano, ela é
não lembro se é inglês ou americano, não lembro agora exatamente, tá? Então são 3 quadrinhos baseados em histórias da Agatha Christie, que ao ler, a começar a ler o primeiro, esse primeiro aqui, o Assassinato do Expresso Oriente, que por sinal, dos 3, é a melhor quadrinização, de fora, assim, sem dúvida nenhuma. É uma coordenação, vocês podem perceber, não é nem por causa do tamanho, mas que ela é bem volumosa. Ou seja, o Bob L. Green ele desenvolve muito bem a história. Não tem um final apressado, diferente dessas duas aqui do Calice, né, escrito pela Isabelle Botier e pelo Pascal Davos. Eu achei o final muito apressado. Se eu comparar com essa história aqui, né, considerando que esses dois, por exemplo, aqui, esse terceiro eu não conhecia, tá? Mas considerando que esses dois aqui são histórias clássicas, né, da Agatha Christie, esse aqui é muito mais volumoso, então o desenvolvimento da trama, né, da trama psicológica envolvendo o crime, aqui nesse caso aqui do Expresso Oriente, é muito mais desenvolvida. A figura do Poirot é muito mais trabalhada. Não é tão caricata como está aqui. Aqui é muito menos caricata, é muito mais séria, né? Tanto que ele é desenhado de forma diferente. É engraçado isso, né? A figura do Poirot é esse cara baixinho, com esse bigodão vistoso, que chega até lá na orelha, né? Careca. E aqui já é um Poirot. Aí, quer dizer, como é uma história baseada em literatura, né? Então você não tinha lá uma figura. Pode ser que eu não sei, mas a Agatha Christie deve ter descrevido ou descrito como que era a figura do Poirot, e cada autor interpreta do seu jeito, né? E aqui o Poirot já é um cara um pouquinho, parece um tanto lá com o nosso Poirot aqui do Al Green, né? Mas é uma figura um pouco diferente, né? Aí eu não sei se o cabelo que aparece aqui é um cabelo, se é uma peruca. Eu não consegui identificar, ó. Parece ser uma peruca, mas eu não tenho certeza absoluta. Se for uma peruca, a peruca é muito feia. Ou mal desenhado. É melhor esse Poirot aqui carequinha, né? Esse Poirot aqui carequinha, né? Esse Poirot a gente pode chamar assim, que é uma resposta francesa pro Sherlock Holmes inglês, né? Francesa não, desculpa, belga, né? Que é um personagem, não francês, perdão, belga. O Hercule Poirot não é francês, é belga. Não posso cometer esse pecado. Ele é belga, né? E tem muito a ver ali com querendo ou não, né? Essa figura do belga, lembra também muitos os quadrinhos belgas, né? O franco-belgas, né? Então tem ali eu acho que cria uma conexão bacana. E ao ler O Assassinato do Expresso Oriente, de cara me veio assim uma leitura também um tanto clássica um livro que eu li na época do mestrado, já tem uns quase 10 anos. Não tem isso. Tem isso? Quase isso. Quase isso. Não, mais do que isso. Tem uns 12 anos, tá? Que eu li esse livro aqui, O Corpo Tópico, As Heterotopias, do Michel Foucault. Né? Michel Foucault, os livros do Michel Foucault são livros assim que eu sempre brinco que Michel Foucault, Deleuze-Guattari, na área da arquitetura, o Júlio Carlo Argan são autores meio coringas, né? Às vezes uma frase deles acaba virando uma tese. Ou um livro inteiro serve de base para várias disciplinas diferentes do conhecimento. Várias, né? E nesse livro aqui das heterotopias, o Foucault ele trabalha outros tipos de espaços, né? Ele começa falando primeiramente do corpo, né? Eu tô até com minha colinha aqui, ó. Fiz uma colinha, uma resenha, um fechamento do livro, né? Rápido do livro. O livro parece ser grosso, mas não. O livro, na verdade, ele é bilíngue, né? Ele tem uma versão portuguesa aqui, aí você vira flip-flop, e tem uma versão em francês, né? Na verdade, esse texto do Foucault tem 30 páginas, nesse livro aqui, 30 páginas, exatamente 30 páginas. E você lê rapidinho, fácil, é um texto que ele vai discorrendo algumas ideias, alguns conceitos, que ele trabalha exatamente com a partir dessa ideia do corpo, né, como corpo tópico, esse corpo, esse corpo que ocupa um lugar no espaço, se movimenta, se locomove, se move, como ele fala, e se remove, né, no espaço. Querendo ou não, um objeto fechado em si, né? É o primeiro elemento tópico que nós temos, que a partir do corpo, todas as outras utopias, como o próprio Foucault fala, elas surgem,
né? É ele que cria todas as outras utopias, né? E ao falar das heterotopias, ele fala daquele outro tipo de espaço, né? Outro tipo de lugar, né? É um lugar que está fora dos lugares comuns, né? Aí ele vai listando vários tipos de lugares, né? Esses lugares heterotópicos, né? E aqui ele dá as heterotopias são espaços absolutamente outros. E forçosamente, ele também fala de uma ele fala, ou deixa aqui meio no ar uma possibilidade de criação de uma ciência, né? Que seria heterotopologia. A heterotopologia, né? Que é o estudo dos espaços heterotópicos, né? Que seria tradução literal. E ele vai trabalhando esses outros tipos de espaços, né? Essas outras realidades que a gente vive. Aí ele começa a listar primeiramente aqui esses outros tipos de espaços, né? Cadê? Ele fala aqui, ó. Aí você pode tanto ser uma heterotopia, uma, um lugar real, né? Cadê? No entanto, que há em toda a sociedade, utopias que têm um lugar preciso e real, o lugar que podemos situar no mapas. Utopias que têm um tempo determinado, um tempo que podemos fixar e medir conforme o calendário de todos os dias. Ao mesmo tempo, ele fala, são esse tipo de utopia, as utopias do corpo envolvem tanto a vida como a morte, né? E é exatamente quando a gente enxerga um corpo, um corpo morto, um cadáver, né? Que a gente tem ali uma primeira noção, ou uma noção bem exata ali, ou imediata, dessa utopia do corpo, dessa existência do corpo. Porque nós vivemos, nosso ser está baseado num corpo, que a gente precisa de outras relações externas para sentir esse corpo existente, né? E aí ele fala de algumas relações, principalmente até do sexo, né? O sexo, quando você passa a mão no corpo do seu amante, do outro, o outro passa a mão no seu corpo, desliza a mão para o seu corpo, e você é um momento também de você sentir que aquele seu corpo existe no mundo, porque alguém está tocando ele, está o tocando, né? Alguém ele fala aqui, essa que é interessante essa frase dele. Vive-se, morre-se, aí ele não faz distinção, né? Ama-se em um espaço quadriculado, recortado, matizado, com zonas claras e sombras, diferenças de níveis, degraus de escadas, vãos, relevos, regiões duras e outras quebradiças, penetráveis, porosas. Há regiões de passagem, ruas, trens, metrôs. Há regiões abertas, de parada transitória, cafés, cinemas, praias, hotéis. E há regiões fechadas, de repouso e moradia, né? Ora, entre todos esses lugares que se distinguem uns dos outros, há o que são absolutamente diferentes. Lugares que se opõem a todos os outros, destinados, a certo modo, a apagá-los, neutralizá-los ou purificá-los. São como contra-espaços. Aí ele dá um exemplo aqui muito claro, acho que muito de memória de muitas pessoas, principalmente da infância, né, que ele faz essa relação da criança. A criança sempre conhece, como ele fala, as crianças conhecem perfeitamente esses contra-espaços, essas utopias localizadas. É o fundo do jardim, né? Aquele fundo do jardim, aquele cantinho, o canto, né? Às vezes eu brinco nos meus projetos de arquitetura que são os cantos e recantos, né? Você faz um canto e um recanto, né? Pensar em cantos e recantos, né? Que são espaços que estão fora, né? Eles podem ser ao mesmo tempo fechados e abertos. Eles, mesmo que sejam fechados, eles não são totalmente dependentes de si próprios. Eles têm ali uma certa interdependência do que está lá do lado de fora, né? Do outro lado, dos outros espaços ou dos outros lugares, né? E ele começa a fazer uma listagem de espaços heterotópicos, né? Deixa eu pegar aqui. E aí, deixa eu ver como ele começa a listar aqui. Ele fala da questão do corpo, do sexo. Como eu falei lá no começo, né, anteriormente.
Tem as regiões de passagem, as regiões abertas, as regiões fechadas. Há os lugares diferentes, né? São lugares onde se opõe os outros espaços que se opõem a outros espaços, são espaços diferentes, né? Esses tais contra-espaços. E aí ele fala das heterotopias como espaços absolutamente outros. É um outro tipo de espaço, tá? E é um espaço que marca boa parte das sociedades que nós vivemos, essa sociedade que compõe o nosso planeta, ou a nossa história, né? Ele fala também de heterotopias biológicas e de crise, que estão sendo substituídas pelas heterotopias do desvio. São lugares afastados, nas paragens, vazios, que a rodeiam, são esses vazios que rodeiam esse tipo de lugares. E aí começa a listar alguns exemplos: casas de repouso, clínicas psiquiátricas, prisões e até cemitérios. Então são tanto espaços, esses heteroespaços ou espaços heterotópicos, eles são tanto espaços de vida como espaços de morte, né? Isso pode ser lugares de passagem, pode ser lugares abertos ou fechados, né? São outros espaços diferentes. Aí ele fala de uma regra da heterotopia, né? É justapor em um lugar real vários espaços que normalmente seriam ou deveriam ser incompatíveis. Você tem no mesmo tipo de espaço, ou no mesmo ali conjunto espacial, outros subconjuntos de espaços juntos no mesmo lugar, né? E aí começa a fazer algumas listas de tipos de heteroespaços, né? Ou espaços heterotópicos. O teatro, o cinema, o jardim, né? Aí ele também cita o museu e as bibliotecas, que são espaços são espaços que ele chama de recortes singulares do tempo, onde você passa, esses lugares são espaços onde você passa um tempo diferenciado, né? O próprio tempo passa de forma diferenciada esses tipos de lugares, né? Tanto teatro, cinema, por exemplo, ele dá como exemplo como lugares que tem uma noção de espaço diferente, muito ligado às festividades, né? Aí ele cita aqui o teatro, as feiras, as colônias de férias, são lugares efêmeros. De tempos e tempos eles existem. Eles são ocupados pelas pessoas e ali tomam um significado, né? Não são espaços utilizados constantemente, só em momentos específicos, né? Em momentos que a gente possa chamar de festivos ou do lazer, né? Não de uma coisa cotidiana, né? E aí ele vai listando vários outros tipos de espaços. E ele fecha aqui também uma ideia interessante, a questão do navio ou barco, né? Que é uma heterotopia por excelência. É um lugar sem lugar, com vida própria, fechado em si, livre em certo sentido, mas fatalmente ligado ao infinito do mar. Então sempre tem uma ligação, não é totalmente fechado, né? É um lugar sem lugar porque ele pode estar sempre em movimento, como o corpo, né? Tem uma vida própria, como o corpo, né? É fechado em si, como o corpo, livre em certo sentido, como o corpo, mas fatalmente ligado a algo externo, a algo que está fora dele, né? Que não faz parte dele, mas está com ele, né? E aí, na hora que comecei a ler esses HQs aqui a primeira HQ, né, o Assassinato do Expresso Oriente. O Assassinato do Expresso Oriente, ele passa literalmente dentro de um trem. E um trem, como ele fala lá no começo, é esse tipo de espaço, esse tipo de utopia que não tem lugar. O trem é um espaço construído, projetado, né, pelo homem para se movimentar, para viajar de lugar a lugar, de espaço a espaço, ou de cortar espaços, né, e ter paradas momentâneas, né? E você vive dentro daquele espaço em movimento. Seu corpo se movimenta dentro de um espaço que se movimenta, né? E o interessante desse HQ aqui né? Então você tem aqui uma história onde várias pessoas, uma história de vários núcleos aqui que surgem, né? De pessoas que vão chegando para pegar esse trem do Expresso Oriente num dia muito específico aqui. Inclusive
o detetive belga Hercule Poirot, e dentro desse trem acaba acontecendo um assassinato. E aproveitando-se que ele estava lá, os representantes da empresa do Expresso Oriente pedem para que ele possa resolver. Tem até um representante dentro do trem, conhecido dele, que pede ajuda a ele para resolver esse enigma, que é o enigma. Como que essa pessoa morreu aqui dentro e ninguém viu nada? Ninguém soube de nada, né? Então nessa é o tipo da história que a Agatha Christie meio que inaugura, onde todos podem ser, todos são passíveis de serem os culpados desse crime. Então todos precisam ser investigados, né? E o interessante aqui, que eu acabei não marcando essa página, mas tem uma página bem interessante, onde ele pede uma planta, né, do vagão, e começa a listar nessa planta do vagão onde cada pessoa estava. E a partir dessa planta do vagão, dessa arquitetura do vagão, eu acho que eu não vou achar. Onde eu preciso, eu não vou achar. Achei. Né? Mas tem um outro momento lá que ele aparece lá, mexendo aqui na planta, né? Então isso aqui é uma planta do vagão onde eles listam todas as pessoas desse vagão específico onde aconteceu o assassinato. E ele começa a analisar o histórico de cada pessoa, investigar, pegar os relatos, né? Conversar com um por um para saber quem era cada pessoa, o que ela estava fazendo no momento do assassinato, né? Qual é o álibi que ela tem para não ter assassinado ou não aquela pessoa, né? E o interessante é que é exatamente um assassinato ou de uma pessoa que morre, um cadáver que fica dentro de um espaço fechado, onde outras vidas circulam, sempre em movimento, é sempre um espaço que está em movimento. Ele não é um lugar, não é um espaço fixo, desculpa. Ele está sempre em movimento. É um lugar porque ele assume um significado importante. Podia ser exatamente um espaço qualquer, de um vagão qualquer, de um trem qualquer, mas não. Ele ganha um significado e esse espaço deixa de ser meramente um espaço de um vagão de primeira classe, até essa primeira classe, se não me engano, é primeira classe. Vagão dormitório da primeira classe, né? Vista superior. E ela vira ali... Ele deixa de ser um espaço meramente funcional e ganha um significado pelo aquele cadáver, aquele acontecimento do assassinato que houve aqui nesse vagão, né? E a história se desenrola. Não vou contar o fim, porque eu vou estragar a história, mas é uma história muito bem desenhada, muito bem escrita, muito legal, que me empolgou para comprar os outros, né? E aí eu fui direto no clássico, na verdade, fui direto nesse aqui. E não sobrou nada. Não sobrou nada é uma história que tem uma premissa muito parecida, assim. Não é um vagão, mas é uma ilha. Pessoas são convidadas para uma ilha. Salvo engano meu, tem um filme aí muito parecido com isso, deve ter se baseado nesse conto aqui, nessa história da Agatha Christie. Pessoas que não se conheciam foram convidadas. Cada um com seu passado, que tem ali uma história estranha, mal contada, envolvendo um crime ou outro, né? E as pessoas começam a morrer nessa ilha. E essa ilha fica isolada, porque ela só é atendida por um barco que vai lá uma vez por dia, para levar, uma vez por semana, se eu não me engano, ou a cada tantos dias, para levar mantimentos, correspondência e tudo mais. E as pessoas não se conhecem e os donos da ilha que convidaram essas pessoas não estão lá. Só os dois, o casal de mordomos, né? E começa a acontecer uma série de assassinatos. As pessoas que estão lá começam a ser assassinadas uma atrás das outras, uma atrás da outra, perdão, desculpa. E que ninguém consegue entender quem que está matando, quem está assassinando essas pessoas, né? De novo, um espaço isolado, fechado, né? Onde tem ali uma arquitetura que eles chamam de moderna, para a época. Sei lá, aqui são histórias, essa história acontece em 1937, né? Já abre aqui, 1979, perdão, né? Aqui do Expresso do Oriente, eu não sei se tem data. São histórias do começo do século XX. Deixa eu ver se fala a data aqui. Se tem algum momento aqui do Expresso Oriente.
Não tem. Vamos considerar que seja ali começo do século XX, também, as primeiras décadas do século XX, onde se passam essas histórias aqui da Agatha Christie, tá? Por isso que eu tô falando aqui que é mais fácil o Foucault ter lido a Agatha Christie do que a Agatha Christie ter lido o Foucault. Mas mesmo que ambos tenham morrido basicamente na mesma época, né? O Foucault morre em 1984 e a Agatha Christie em 1976. Pode ser que ambos tenham lido um ao outro, né, em algum momento, né? Eu não lembro de ter visto o Foucault citar os contos da Agatha Christie em algum texto seu. Não conheço nada, basicamente, da Agatha Christie, de literatura, da literatura dela, tá? Só estou conhecendo pelos quadrinhos, né? Então aqui nós temos, aqui nesse E Não Sobrou Nenhum, também uma história baseada numa ilha que é isolada, onde as pessoas não têm para onde fugir, né? E são assassinadas uma atrás das outras, e todos são culpados, são possíveis culpados dessa história, né? Aqui é o barquinho, que atende lá a ilha de tempos em tempos, né? E o último quadrinho, A Morte do Nilo, lembrando que esses dois últimos aqui, né? Ambos são desenhados pelo Calixto, muito bem desenhados, eu gostei assim do desenho dele, tá? As cores, bem legais, mas eu acho que o texto tá muito rápido, tem um final muito acelerado, né? Acho que podia desenvolver muito mais a trama, como fizeram aqui na Expresso Leite, que você foi acompanhando, e tentando imaginar quem era que tinha feito aquilo, você não conseguia entender quem era. Aqui também não, você não consegue meio que adivinhar quem fez o quê. Quer dizer, aqui na Morte do Nilo ficou um pouquinho mais patente de quem foi o assassino. Ficou mais na cara, né? Porque eu acho que a história foi muito corrida, né? Muito corrida. É aquela velha história, né? Quadrinho não é literatura. E quando se adapta de uma mídia para outra, sempre vai perder alguma coisa, né? É possível que perca, né? Então você transferir uma história, uma literatura graficamente para um quadrinho, né? Você tem alguns limitantes, né? Principalmente espaço. Aquela mundo de fala, às vezes, some em balões, em textos mais resumidos, né? A mesma coisa se fosse quando você passa uma história para um filme, por exemplo, né? O tempo é muito mais curto, né? Você tem menos tempo para desenvolver a história. Então, quando você lê um livro, que às vezes é um calhamaço, né? Você tem mais tempo a desenvolver, trabalhar as personagens, né? Os reais motivos que cada um tinha ou não para assassinar a figura aqui da história, né? E aí você tem aqui, no caso aqui da Morte no Nilo, não um trem e não uma ilha, mas um barco que atravessa o Nilo, né? Exatamente aquele lugar que também é lá dos espaços utópicos ali do Foucault, que nada mais utópico do que uma cidade dos mortos no Egito, né? Onde as múmias representam essa morte por séculos e séculos e séculos, né? Mas estão mortas, né? E aí nós temos esses três quadrinhos, né? É legal você ver graficamente esses personagens ganhando vida, é muito legal. Por mais que sejam histórias, essas duas aqui, histórias corridas, tá? Muito corridas, os finais achei muito acelerados. Mas essa aqui é bem legal. Essa aqui eu recomendo. Essa do Assassinato do Expresso Leite. A capa é horrorosa. Eu achei horrorosa essa capa. Essas capas são bem mais legaisinhas, bem mais expressivas. Essa ficou muito confusa, um título enorme. Aí ficou parecendo um livrinho. Essa tinha cara de quadrinhos, que parecia um livro. Que era parecia um livro ilustrado. Aí eu fui dar uma olhada, eu falei, não, é quadrinho. Que legal. Achei que fosse um livro ilustrado. Tem cara de livro ilustrado e não de quadrinho. Mas quando eu vi a amostra dela, falei, beleza, é um quadrinho, então tá com preço legal, falei, vou arriscar. E gostei muito. Na verdade, eu gostei muito das histórias, tá? Foi bem legal, foi bem divertido. Foi divertido. Você entender, meio que seja muito rápido algumas histórias, a motivação de cada um para fazer o que fizeram, né? E como isso foi desenvolvido graficamente, né, nesses três quadrinhos, tá? Então essas heterotopias do Foucault, cadê aqui o livrinho do Foucault? Do Michel Foucault, né? O corpo tópico e as heterotopias. Tem um pós-fácil aqui do Daniel Defer, que foi o companheiro do Foucault por décadas, né? Até seu falecimento em 84, né?
Essa aqui já é publicado pela N1 Edições, tá? N-1 ou N-1 Edições. Que, se eu não me engano, aqui esse N-1 umas discussões do Deleuze e Guattari, tá? Então, vamos lá. Michel Foucault, N1 Edições. Assassinato do Expresso Oriente, né? Pela HarperCollins. Não sobrou nenhum, da Globo Clube, que eu não sabia que estava produzindo quadrinhos, bem interessante, já tem tradição no mercado, como a LPM também, né? Com a sua Morte no Nilo, né? Ambas não, né? Esses dois, esse primeiro e o último, com o personagem do Hercule Poirot como figura detetivesca, né? E aqui não tem detetive, só tem gente que mata. E um monte de trouxa que cai na história, tá? Valeu, gente, acho que é isso, né? Pensar aí nos espaços heterotópicos, aqueles espaços que são outros, que envolvem vida, morte, amor. Também, como fala aqui o Michel Foucault, tá bom? Valeu.